Olá, meu amigo, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos postando algumas mensagens sobre dons espirituais e a sua importância para a igreja em nossos dias. Deixa eu perguntar para você, o que você entende sobre dons espirituais? Qual a sua experiência com as manifestações dos dons? Para que servem os dons espirituais? Qual a razão de Jesus ter enviado o Espírito Santo para habitar com a igreja e distribuir os dons para a igreja? Talvez você não tenha resposta para estas perguntas. Por isso estarei esclarecendo sobre este assunto e tirando as suas dúvidas. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem compartilhado, que tem deixado o seu like, que tem comentado, e pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. Vamos ajudar esta mensagem a chegar a outras pessoas. Quero começar lendo com você um texto bíblico, no capítulo 24 do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo Lucas, versículos de número 46 ao 49. Diz a palavra do Senhor: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Aqui está uma promessa maravilhosa para os discípulos da parte do Senhor Jesus, prometendo enviar o Espírito Santo. E o Senhor falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Os dons espirituais é um revestimento de poder para os discípulos, para a igreja, a fim de que o Evangelho seja proclamado por todas as nações, em todos os lugares, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Vejam que Jesus declara para os seus discípulos: este Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. E quem vai pregar o Evangelho? Quem vai levar esta mensagem para as nações em todos os lugares? São justamente os discípulos de Jesus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 de Atos, os discípulos começaram a conjecturar quando haveria a restauração de Israel. E Jesus, falando para eles, disse: olha, não pertence a vocês saber os tempos e as estações dos tempos que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Vejam que a preocupação dos discípulos estava em restaurar a nação. E a preocupação de Jesus sempre foi o mundo. Sempre foi todas as pessoas. Capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que você precisa entender é que os dons não foram dados para a igreja
a fim de que alguém se intitulasse cheio do Espírito Santo ou chamasse a atenção para si através de manifestações corporais e manifestações verbais, como nós vemos nos nossos dias. Isso não é algo de hoje. Desde os tempos dos discípulos, desde os tempos dos apóstolos, no Gênesis da igreja, que já aconteciam estas coisas. Por exemplo, ao escrever a sua primeira epístola à igreja de Coríntios, Paulo dedicou um vasto tempo para combater a falsa espiritualidade, os falsos dons espirituais entre eles, para mostrar que aqueles que diziam estar cheios do Espírito eram carnais e para normatizar os dons espirituais. A preocupação do apóstolo era grande. Ele escreve e ele orienta a igreja a respeito dos dons, primeiro para combater a falsa espiritualidade, segundo para ensinar aquela igreja a ser inteligente, a procurar conhecer os dons, para não se deixar levar. Ele começa o capítulo 12 de 1 Coríntios dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. A ignorância aqui não é ser arrogante, ser uma pessoa prepotente, se alguém é bruto, linguagem popular. A ignorância aqui é a falta do conhecimento sobre o assunto, pois muitos, por não conhecer, estavam se deixando levar pelas emoções, perdendo o controle e até mesmo acreditando em manifestações que não eram do Espírito Santo de Deus. Toda pessoa cheia do Espírito Santo e toda pessoa que recebe de Deus os dons espirituais, ela não procura atrair a atenção para si. Ela não procura se exibir para demonstrar estar cheia do Espírito Santo. Pois é isto que acontece muito em muitos lugares. As pessoas que pseudamente dizem cheias do Espírito Santo procuram chamar a atenção para si e até mesmo falando línguas, com expressões corporais, para que aqueles que não conhecem sobre este assunto e não têm o discernimento de espírito se deixem levar achando que aquela pessoa é santa ou santo e passam a venerá-las. Porém, quanto mais alguém cheio do Espírito Santo, quanto mais alguém que manifesta os dons espirituais em sua vida, é uma pessoa humilde, é uma pessoa obediente, é uma pessoa que procura permanecer na presença de Deus e tem no coração um ardente fervor e desejo pela evangelização, pela pregação do Evangelho. Ela não fica simplesmente tentando em um grupo de pessoas ou dentro do templo manifestar estar cheia do Espírito Santo. Ela prova esse ardor, esse fervor, fazendo aquilo que Jesus fez. E o que foi que Jesus veio fazer? Capítulo 19, versículo 10 do Evangelho de Lucas, ele diz: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, a manifestação dos dons na igreja é justamente ferramentas dadas por Deus para a igreja evangelizar o mundo. Se você pensar comigo, você vai ver no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos o dia em que Jesus enviou o Espírito Santo, o dia que a igreja, aqueles 120 irmãos que estavam ali orando, esperando a promessa, receberam esta capacitação. A primeira atitude daquela igreja foi sair às ruas, pregar o Evangelho. E ali havia cerca de 16 nações diferentes, com dialetos diferentes, com idiomas diferentes, e
os discípulos pregavam o Evangelho e eles ouviam os discípulos falando em sua própria linguagem, pois a manifestação dos dons do Espírito começa em Jerusalém com o propósito de evangelizar as nações e levá-los a Cristo Jesus. Foi tão forte esta manifestação que cerca de 3.000 pessoas entregaram a vida ao Senhor Jesus. Então, meu amigo, meu irmão, dons são dádivas, presentes de Deus para a igreja, capacitando-a para a evangelização mundial. Eu quero destacar para você que os dons espirituais é para todo salvo, toda pessoa que entregou a vida a Jesus e nasceu de novo por obra e graça do Espírito Santo, confessando a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, está apto para receber os dons do Espírito Santo. Porém, algo interessante que eu quero que você entenda é que alguém que recebe os dons do Espírito Santo, alguém que é cheio do Espírito Santo, passa a fazer parte da natureza de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, a Bíblia diz: visto como o seu divino poder nos tem sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vejam que uma pessoa cheia de Deus, porque o Espírito Santo, como nós chamamos, no original está escrito Espírito do Santo, ou seja, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Então alguém cheio desse Espírito Santo vai manifestar em sua vida a natureza de Deus. E com certeza ele vai estar se afastando a cada dia das paixões mundanas, dos desejos mundanos. E o que nós mais vemos hoje são pessoas que falam estar cheios do Espírito Santo e são apaixonados, apegados às coisas materiais. E usam de subterfúgios, dizendo ser profetas de Deus, dizendo receber revelações de Deus para enganar muitas pessoas, se beneficiando da fé alheia. Então, prestemos atenção. Ser participante da natureza de Deus, através da manifestação do Espírito Santo em nós, nos torna pessoas diferentes do mundo. E as paixões mundanas não ardem mais em nosso coração. Por esta razão, meu amigo, meu irmão, precisamos estar atentos sobre este assunto. E eu quero que você se esmere em estudar, em ler sobre isso e procurar conhecer, procurar pessoas sérias para ensinar você sobre esse assunto, para você não ser enganado. Primeiro, eu quero, neste vídeo, trazer para você a classificação dos dons. São 9 dons e esses dons se dividem em 3 grupos diferentes. Por que eu preciso entender sobre isso? Porque se eu não entendo, eu vou fazer uma grande confusão. E é isso que está acontecendo em nossos dias. Então, no primeiro grupo nós temos palavra da revelação, palavra do conhecimento e discernimento de espírito, chamados dons de revelação. No segundo grupo, nós temos os dons de poder, que é fé, dons de cura e operação de milagres ou maravilhas. Vejam que dons de cura está no plural. Dom da fé, dom de operação de milagres ou de maravilhas e dons de cura, que você vai entender porque
dons de cura e não dom de cura. Não perca os próximos vídeos e você vai entender por que cura está no plural e não no singular. Terceiro grupo de dons são os dons de elocução ou dons verbais. Nesses dons estão o dom da profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então nós vamos, em cada vídeo, tentar falar pelo menos de 1 ou 2 ou 3 desses dons para que você entenda. E você entendendo, com certeza, você vai desejar, você vai buscar a manifestação dos dons em sua vida, vai incentivar e ensinar a outras pessoas, como também combater, não se deixar levar pelo que você está vendo nos nossos dias. Portanto, quero que você entenda, pelo amor de Deus, não estamos aqui para criticar ninguém, para apontar o dedo. Nós estamos aqui para ensinar sobre um assunto muito importante e muito especial, porque nós queremos que você cresça em Deus através do conhecimento da palavra do Senhor Jesus. O meu desejo é que a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, se cumpra em nossos dias. Que haja uma manifestação do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Manifestação do Espírito Santo. Tenha cuidado. Nem tudo que você vê por aí é do Espírito Santo. Por esta razão, a Bíblia nos orienta a provar os Espíritos. E você vai saber diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco. No próximo vídeo estaremos falando sobre o primeiro grupo de dons, que são palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.